Oi, gente, sejam todos bem-vindos ao último vídeo da nossa série da Jornada do Conhecimento, o Cavaleiro Preso na Armadura. Para você que me acompanhou até aqui, nós podemos ver juntos que o Cavaleiro passou por longos caminhos até chegar onde ele chegou. Conhecimento, verdade, precisou se autoanalisar, precisou se autodesafiar. E o nosso cavaleiro chegou em seu último castelo, o castelo da vontade e da ousadia. Em sua última jornada, como já falamos no início do nosso vídeo, o nosso cavaleiro acaba de chegar no castelo da vontade e da ousadia. Assim que chega, o cavaleiro logo se surpreende, pois um enorme dragão, um dos quais ele nunca tinha visto em sua vida, estava o esperando e espreito à porta daquele castelo. E logo ele se desespera. Aquele dragão estava jorrando fogo para tudo que é lado. Com medo e querendo desistir, ele logo chama pelo mago e se surpreende, pois ele daquela vez não apareceu. Rebeca, em seu ombro, diz que parece que ele estava em uma conferência dos magos em Paris. E logo o cavaleiro pensa, mas justamente quando a gente mais precisa, ele não apareceu. Esquilo, Rebeca e o seu próprio eu o encorajam ao seguir em frente àquele dragão, mas ele teme. Naquele momento, nem sequer uma de suas espadas ele tinha para lutar contra aquele dragão. O dragão, de forma feroz, grita, o chama de medroso e o diz que ele não tem coragem de enfrentá-lo. O cavaleiro logo tenta enfrentar aquele dragão, mas de repente o dragão logo lança uma enorme explosão de fogo sobre aquele cavaleiro e ele sai desesperado com parte do seu corpo queimando. Logo, ele avista um lago e entra dentro dele para banhar e para que ele possa apagar aquele fogo. Esquilo, Rebeca e o seu próprio eu o encorajam novamente para que ele tente. Aquele dragão, eles dizem, ele é o dragão que está colocando dúvida em seu coração. E se você não tiver essa dúvida, com certeza você irá vencê-lo. Aqui, eu gostaria já de abrir um parênteses sobre a nossa vida. Você sabia que a única coisa que pode abalar a certeza e a nossa fé são a dúvida? Para pensar. Sabe aquele momento que a gente tinha certeza que algo ia dar muito certo, a gente tinha se planejado, tinha se preparado, a gente estava com força total, ia dar certo. Mas de repente, alguém ou a dúvida paira sobre nós, imediatamente aquela certeza ela cai por terra. Entenda uma coisa, existem muitas situações e circunstâncias na nossa vida que nós vamos ter que ir mesmo com dúvida. E mesmo com incerteza. Eu gosto de dizer sempre, se der certo, maravilha, parabéns. Se der errado, aprendizado. Mas muitas das vezes a gente sabe qual é a consequência de não ir. E a consequência de ir? E se você for em frente? E se você se desprender de certas coisas que você está passando e vivendo na sua vida? Será que o resultado não vai ser diferente? Aquele cavaleiro logo se coloca de pé. Se coloca em frente àquele dragão e continua indo à sua frente. O dragão ri dele, diz, agora eu acabo com você, e lança mais um fogo sobre aquele cavaleiro. E ele de novo vai até aquele riacho. Já um pouco desolado, já pensando em desistir, ele pergunta, como vocês podem dizer que aquele dragão ele era uma dúvida, ele não era certeza, se eu estou me queimando? E logo, Rebeca olha para ele e diz, ele realmente é uma dúvida. É algo da sua cabeça. Mas você tem dado tanta certeza àquilo que você tem visto que até o fogo que ele tem expelido você tem tornado realidade. Rebeca, o seu próprio eu e Esquilo colocam uma pressão sobre aquele cavaleiro que logo ele se vê novamente sobre aquela ponte. Mas agora ele estava diferente. Agora ele estava mais entusiasmado, com mais coragem e o dragão estava percebendo aquilo. Enquanto ele estava andando sobre aquela ponte, o fogo não tocava. E conforme ele ia andando mais ao encontro daquele dragão, ele foi diminuindo, até que ele ficou do tamanho de um sapo. Ele olhou para aquele cavaleiro e disse,
Hoje você me venceu, mas eu volto de novo. E assim ele sumiu. Quantas vezes não é assim na nossa vida? Até a gente ir e fazer e dar certo, a gente está cheio de dúvida. A gente está cheio de gente, inclusive, dizendo que a gente não vai conseguir. Mas assim que você consegue, assim que você passa, tá todo mundo dizendo que acredita em você. E olha só que legal. Existem certas coisas durante o nosso processo, durante a nossa trajetória da nossa vida, que tem pessoas que vão nos encorajar. Tem sim, a maioria que vai tentar impedir eu e você de conseguir fazer alguma coisa. Mas tem algumas pessoas que vão nos encorajar a seguir em frente. Assim como conta a nossa história, que Esquilo, que Rebeca e o próprio eu daquele cavaleiro o entusiasmou para que ele pudesse seguir em frente, para que ele pudesse vencer e tirar a dúvida e colocar a certeza sobre o seu coração. Mais uma vez, existem certas situações na nossa vida que a gente vai ter que ir, mesmo que a gente esteja com a dúvida. Passado por aquele caminho, obviamente o cavaleiro já havia entendido. Vontade e ousadia não faltou sobre aquela situação. Passado do castelo, ele encontra um morro íngreme. Quando ele começa a seguir, ele logo se depara com uma pedra enorme sobre o seu caminho. E nela estava escrita uma frase muito importante. Ele não poderia conhecer ao desconhecido, se ao conhecido ele ainda se agarrava. Comece a dar liberdades na sua vida, para você conhecer coisas novas, para você poder aprender. Porque o desconhecido só se torna conhecido quando a gente começa a se desgarrar de coisas que hoje estão na nossa vida. Às vezes você está pensando em trocar um carro, às vezes você está pensando em fazer uma graduação, você está pensando em ter um emprego melhor. E sabe por que você não tem? Porque você ainda está se agarrando àquilo que você tem hoje. Às vezes, e na maioria das vezes, Deus já liberou. Independentemente de fé, já foi liberado sobre a tua vida. Mas você ainda está naquela situação porque você não quer se desprender, porque você não quer largar aquilo. E nós temos o livre-arbítrio, é verdade. Da mesma forma que é respeitado quando nós conduzimos algo ruim na nossa vida, também é respeitado quando a gente quer seguir o lado bom. Comece a tomar escolhas sábias para a sua vida, assim como esse cavaleiro. E olha só, se em algum momento na sua vida você está se sentindo perdido, não se preocupe. Às vezes é necessário que a gente se perca para a gente se encontrar novamente. Às vezes é necessário que a gente tome rotas que não são muito legais para que a gente aprenda qual a gente deveria tomar. A gente só consegue ajudar o outro a sair da escuridão quando a gente encontra a nossa própria. Quando a gente conhece a nossa própria escuridão, é que a gente pode ajudar o outro a sair naquela que ele se encontra. A vida, ela é uma jornada magnífica. Ela é uma jornada linda, leve e cheia de coisas boas. Naquele momento que o cavaleiro leu aquilo que estava escrito sobre aquela pedra, depois de muito relutar, precisamos confessar isso, ele resolveu se jogar daquele penhasco. E quando ele se jogou, ele pôde entrar em contato com o íntimo do seu próprio eu. Ele pôde ver os momentos em que ele se desafiou, os momentos em que ele colocou em primeiro lugar o que as pessoas achavam sobre ele. E, gente, nós somos bondosos, nós viemos de fábrica, se assim que posso dizer, zerados. Ninguém vem a este mundo ruim. São algumas situações da nossa vida que vai nos moldando e nos colocando em algumas situações. Mas olha, nós temos que ser boas pessoas. Mas a gente não pode viver constantemente querendo mostrar, querendo a aprovação das pessoas para isso. Aquilo que a gente é, nós somos. Basta. Sócrates já dizia, não é? O que sei sobre mim, basta. O que você sabe sobre você, basta. E nós sabemos quando a gente está em um rumo que não está legal, quando a gente fala alguma coisa que não está legal. Mas a gente precisa, mais do que nunca, e ao final dessa jornada do conhecimento, se libertar. Ser generoso com a gente. Você tem sido generoso? Você tem sido generosa com você? Olhe para dentro, se liberte e seja feliz. Eu espero que você tenha gostado dessa jornada do conhecimento. E que jornada fantástica nós passamos e vivemos juntos. E muitas ainda estão por vir. Afinal de contas, enriquecer é uma questão de planejamento. Sucesso e até a próxima!